Gente, bom dia. Eu sou a Pamela Oliveira, eu faço parte aqui do PET Engenharia Química do UFC e hoje, juntamente com o Sérgio, a gente vai apresentar para vocês um seminário sobre análise de modos de falha e seus efeitos. Então, inicialmente, a gente vai ver um pouquinho do que a gente vai ver na apresentação de hoje. Então, a gente separou a nossa apresentação em o que é FMEA, a sua importância, a diferenciação entre DFMEA e PFMEA, como fazer e, por fim, a gente vai fechar com o estudo de caso. Então, como a gente acabou de ver, a gente vai primeiro definir o que é a FMEA. Então, como vocês podem ver no slide, FMEA é uma sigla para Failure Mode and Effects Analysis, que é justamente o tema do nosso seminário, análise dos modos de falha e seus efeitos, que é basicamente uma metodologia que ela tem como objetivo você avaliar e minimizar os riscos no projeto, tanto de produtos quanto de processos. E um ponto interessante é que essa metodologia ela foi desenvolvida ali pela década de 50 nos Estados Unidos por engenheiros do exército americano que eles tinham como objetivo analisar a confiabilidade de sistemas e também falhas de equipamentos que eles utilizavam. Daí, pela década de 70, essa metodologia começou a ser implementada nas indústrias de um modo geral, sendo utilizada também até hoje. E ela pode ser dividida, resumidamente, em 2 pontos. Análise das potenciais falhas que podem acontecer e, em seguida, propostas de ações de melhoria. Então, a gente tem 2 tipos principais de FMEA, tanto a de produto quanto a de processo. A primeira possui como sigla DFMEA, sendo esse D vindo da palavra em inglês design, que é basicamente a metodologia que é aplicada sobre as falhas de produto que vão sair do padrão e especificações definidas em um produto ou em um projeto. Diferentemente dela, a gente tem a FMEA de processo, que a sua sigla é PFMEA, sendo esse P da palavra em inglês process, que ela é aplicada sobre as falhas que podem acontecer ao longo de toda uma cadeia produtiva, ao longo de todo um processo produtivo. Falando um pouco mais, individualmente de cada uma delas, a DFMEA ela vai ser voltada para o design do produto, vai ser focada ali nos componentes e dos subsistemas. Então, a gente vai ter que essa metodologia ela vai agir em cima de falhas que vão ser causadas por deficiências de projetos. Então, quem vai mais utilizar essa metodologia vão ser ali projetistas e também engenheiros de produção. E ela vai ter ali como objeto de estudo, objeto de análise, a própria definição das especificações. Então, para poder diferenciar ela da de processos, a gente vai ver a diferença em relação à passada. A FMEA de processo, ela vai abranger processos específicos de uma determinada empresa, ou até mesmo uma unidade de negócio. Então, a DFMEA, ela vai olhar o projeto, olhar o produto, e a PFMEA vai olhar o processo produtivo como um todo. Ela vai analisar as falhas que vão ser causadas por deficiências no processo. Então, ao invés de ela ser ligada à definição das especificações, ela vai ser ligada no atendimento delas. Então, como que essas especificações elas estão sendo feitas e realizadas no processo como um todo. Então, para essa diferenciação entre DFMEA e PFMEA, a gente tem esses pontos. E, como vocês já podem imaginar, essa metodologia ela é muito importante na engenharia de um modo geral. A gente viu que ela é utilizada desde a década de 50, já por engenheiros do exército americano, e ela vem sendo utilizada até hoje. Isso porque um dos seus principais pontos, que é basicamente a sua definição, é ela proporcionar a diminuição da frequência de falhas, tanto em projetos quanto em processos. E, consequentemente, ela vai gerar uma melhoria na economia da empresa. Isso porque se eu tenho ali o meu projeto, o meu processo com menos falhas, eu vou ter ele com um rendimento melhor. Porque quando a gente projeta ou estuda algum processo, a gente espera que ele saia do jeito que a gente planejou. Então, a gente aplicando uma metodologia
que vai diminuir essas falhas, ou até mesmo extingui-las antes de elas acontecerem, vai ser melhor para mim, porque eu vou ter ali o que eu realmente estou esperando. Então, eu vou evitar ter prejuízos de um modo geral. Ligado a isso também, como eu vou ter ali o meu processo com menos falhas, com menos erros, eu vou ter um produto de melhor qualidade e de melhor segurança, porque não tem nada saindo ali fora do normal. E, consequentemente, a esse ponto, eu tendo um produto ali de qualidade, eu vou ter satisfação do meu cliente e confiança na marca. Se eu sempre estiver comprando aquele produto e ele sempre estiver chegando dentro das especificações que eu desejo, eu vou confiar na marca. Então, são pontos que são consequentes um ao outro. Quando eu diminuo a frequência de falhas, eu vou ter economia para a minha empresa, porque o meu processo, o meu produto, ele vai estar de acordo com as normas que eu quero, e com isso eu vou ter um produto de qualidade e segurança que vai gerar satisfação do cliente com aquela minha marca. Para a gente poder entender melhor, né, quando utilizar a FMA e qual é a sua importância, a gente vai analisar uma situação, problema. Uma indústria fabrica um medicamento que deveria combater o câncer. Contudo, o remédio, mesmo tendo sido testado anteriormente, não tem provocado uma reação positiva no tratamento dos pacientes. Ou seja, eu estou tendo aqui um objetivo que não está sendo conseguido nessa indústria farmacêutica. Daí, a gente começa a pensar, quais seriam as possíveis causas desse meu problema? Será que o problema está na matéria-prima que eu estou utilizando? Será que o problema é com algum fornecedor lá do início do meu processo que não está entregando um produto de boa qualidade? Será que o meu erro ele está na produção do medicamento? Alguma etapa que não está tendo algum rendimento ali que eu esperava? Ou algum produto está sendo contaminado em alguma fase do meu processo? Ou será que o problema está mais no meu final da minha produção, quando eu armazeno esse meu medicamento? Porque a gente sabe que o medicamento ele é feito à base de químicos, e tem alguns químicos que precisam ser armazenados de tais formas. Será que o meu problema ele está sendo aí? Então, inicialmente, a gente vai analisar as possíveis causas do nosso problema. E, para isso, a gente vai implementar essa nossa metodologia. Inicialmente, a gente vai ter que acompanhar todas as etapas do processo para a gente identificar onde é que está o erro. Então, se eu estou pensando que o erro pode estar em algum desses pontos, eu vou analisar desde o início. Vou pensar ali na minha matéria-prima, com quem que eu estou pegando aquela matéria-prima, vou analisar o meu fornecedor, se pode ser alguma coisa no transporte. Não é esse o problema? Pulo para a produção. Está sendo algum problema na purificação de algum reagente, ou até mesmo nas cápsulas que eu estou colocando no meu medicamento? Eu vou olhar a parte da produção. Caso não seja isso, passo para a próxima etapa. Vejo o meu armazenamento. Será que esse armazenamento ele está sendo feito de forma adequada? Então, a primeira fase, né, dessa nossa metodologia é você acompanhar todo o processo para identificar onde que está o erro. Assim que você identificar esse erro, você vai classificar ele de acordo com os índices de risco que são previamente definidos. Essa parte o Sérgio vai explicar um pouco melhor já já. E em seguida, quando você implementa, né, esse passo, você agora vai determinar um protocolo para a solução dos seus problemas. Você já sabe o que está errado, já viu ali qual índice de risco que aquele problema tem, agora você vai ver qual o protocolo a ser seguido para você solucionar esse problema. Então, aqui a gente tem bem resumido como que funciona a FMA. Olha ali o meu processo, olha o meu projeto, vejo o que está errado, né? O que pode vir a dar errado também, analiso toda essa falha envolvida nesse meu processo e vou atrás de modos para poder resolver esse meu problema. E, como resultados, a gente tem que, nesse caso em específico, eu analisando, encontrando meu problema e solucionando ele, eu vou evitar custos com indenizações. Porque como é um medicamento para câncer e ele não está cumprindo com o que ele se propõe, muito provavelmente eu vou ter gastos com indenizações a pacientes que utilizam esse medicamento. Além disso, eu implementando essa metodologia, vou evitar também gastos com a retirada de circulação de medicamentos, porque como o medicamento não está funcionando, ele vai precisar ser retirado do mercado. E,
Além disso, eu vou evitar também danos que podem ser irreparáveis à imagem da empresa. Então, se eu me proponho a produzir um medicamento que combate o câncer e o medicamento não funciona, eu vou ter ali uma sujeira, né, entre aspas, da imagem da minha empresa, porque o que eu estou propondo não está sendo feito. Então, como resultados, a gente vê que a FMA ela vai trazer melhorias justamente nessa questão para a empresa, muito ligados também com a parte da economia, para evitar prejuízos. Então, pessoal, não falei com vocês no início, vou falar agora. Meu nome é Sérgio, né, como a Pamela apresentou. E a partir desse embasamento todo que a Pamela fez, a gente vai entrar agora no como fazer, né? Como é que realmente a gente aplica isso na nossa empresa ou no nosso negócio, enfim. Então, aqui no slide, né, a gente tem identificar as funções, né, de cada, por exemplo, o aparelho, né, algum item, qual é a função dele. Aí a gente especifica tipos de falha que podem ocorrer. Então, a gente, né, nesse caso aqui, a gente vai ter que colocar todos os possíveis tipos de falha, não só aquelas que a gente identificou já, né? Então, todas as falhas que são potenciais, que podem vir a ocorrer, né? E aí, quais são os seus efeitos e possíveis causas dessa falha? Então, esse é mais um escopo geral, e aí a gente vai afunilar um pouquinho mais. Pode passar, Pô. Então, aqui mais uma imagem, né? Planejamento e preparação, a análise da estrutura, análise da função do equipamento, análise da falha, análise de risco, otimização e documentação dos resultados, né? Então, eu quero ressaltar aqui, pessoal, para a gente fazer um FMEA, o pessoal chama de FIMEA, né? Geralmente, a gente monta uma equipe multifuncional. Então, são profissionais de vários setores, justamente para que essa análise ela seja bem completa e que não fique enviesada somente em um setor da produção. Então, todo mundo olha, todo mundo opina, né? E é importante ressaltar também que o FIMEA, né, ele não é assim rigorosamente padronizado. Então, cada empresa ela pode fazer do seu tipo, pode montar o seu formulário, né? Pode adotar o seu índice de risco que eu vou explicar daqui a pouco, né? Mas eu quero falar para vocês aqui que previamente, né, que tem um manual, né, desses índices de riscos e que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, pode passar. Aqui eu tenho um formulário, tá? Mais geralzão. Então, aqui à esquerda nós temos o item. Então, aqui a gente coloca o quê? O nosso produto, ou o nosso processo, o nosso objeto de análise, tá? Na segunda coluna, a gente vai ter a função desse item, né? Então, o que ele faz? O que ele tem que desempenhar? Né? O que deve ser atendido? As características ou funções que devem ser atendidas por esse produto, né? Na segunda coluna, nós temos o modo de falha em potencial. Então, eu coloquei aqui para vocês, forma e modo, como as características ou funções podem deixar de ser atendidas, né? Então, eu disse para vocês que aqui a gente coloca todas as possíveis falhas, mesmo aquelas que não aconteceram ainda, a gente já coloca. Então, a gente vê que o FIMEA, ele é uma ferramenta da qualidade que já antecipa, né, os riscos ou as falhas, justamente para a gente se precaver, né, se prevenir, beleza? Na próxima coluna, nós temos os efeitos dessas falhas. Então, quando acontece essa falha, qual é o efeito que vai gerar, né? E aí a gente tem o risco do lado, né? Na verdade, é o índice de severidade. O quão é maléfico, na verdade. O quão é maléfico esse efeito, né? Então, a gente varia de uma escala de 1 a 10, né? Na qual 1 é baixo e 10 o risco é muito alto, beleza? Aí nós temos as causas, né? Dessas falhas, por que isso está acontecendo? Nós temos também a ocorrência, que eu vou mostrar para vocês, que é outro índice. E nós temos a prevenção e a detecção. Como é que a gente pode prevenir? Né? Já tem alguma coisa que a gente venha fazendo para prevenir isso? Se não tem, o que a gente pode fazer para prevenir? Nós temos a detecção, né? Como é que a gente detecta isso? É por algum ruído? É por alguma simulação, algum teste de bancada? Né? E aí a gente tem também um índice de detecção. O RPM,
é o que eu vou explicar para vocês. É a multiplicação desses três índices de severidade, de ocorrência e de detecção. Então, quando eu fizer esse produto, eu vou ver qual é que vai dar o maior valor, que no caso é o RPM, né? Então, aquele que tiver o maior valor vai ser aquele que eu preciso tomar as medidas mais rapidamente, né? Então, preciso focar naquilo, porque aquilo ali vai me prejudicar, vai prejudicar o meu processo industrial, enfim, a imagem da minha empresa, a satisfação do meu cliente, né? E aí, essa outra coluna, ação recomendada, eu coloquei aqui para vocês. Quais medidas podem ser tomadas para atenuar os riscos? Né? Então, essa coluna eu poderia muito bem ter juntado com a coluna da prevenção. Né? Então, esse modelo de formulário é apenas um de vários que tem, né? Mas sempre com o mesmo princípio. Esse princípio de risco, de causa, né? De detecção, né? Então, e esse RPN também é apenas uma das formas, né, que a gente vai abordar aqui, porque o FIME, ele é muito, enfim, ele tem muitas variações. Esse FIME aqui é mais um modelo tradicional mesmo de quando foi implantado, né? Inclusive, essa tabela eu peguei mais ou menos com base no manual, né, que a Ford utiliza, a GM utiliza, né? Pode passar, por favor. Então, aqui falando um pouco mais dos índices de risco, né? Nós temos severidade, que é o impacto ou gravidade da falha. Nós temos o índice de ocorrência, é a probabilidade de ocorrência de falhar, né? E nós temos a detecção, é a capacidade de detectar a falha antes que ela ocorra ou imediatamente após de ocorrer. E aí a gente vai multiplicar, né? E vai obter o RPM, que é o número de prioridade de risco. Pode passar, Paulo. Então, aqui, pessoal, eu tenho uma tabela, né? Justamente eu peguei no manual. Esse manual aqui é da quarta edição, mas se eu não me engano, a gente já está na quinta, mas muda pouca coisa, então dá para a gente tomar como base, né? Então, aqui nós temos o risco de severidade, o índice de severidade para o DFME, né? Que na verdade é para o produto. Então, a gente pode olhar aqui a nossa classificação, por exemplo. A gente vai de 10, né, até 1, no qual 10 a gente pode ler aqui, ó, modo de falha potencial, afeta a operação segura do veículo e ou envolve não conformidade com regulamentação governamental sem prévio aviso. Ou seja, é uma falha muito grave, né? E vai pesar no nosso índice final, porque a gente vai ter que multiplicar, né? E já na outra ponta, né, lá embaixo, nós temos a classificação 1, que é nenhum efeito. Então, nenhum efeito ele é perceptível, né? A gente pode observar aqui também que a gente, na metade aqui da tabela, a gente tem perda ou degradação, né, assim, na classificação 8 e 7, de função primária. E abaixo a gente tem de função secundária. Ou seja, a gente tem um objeto, né, que tem uma falha, e essa falha, ela está afetando a função primária. Por exemplo, uma lapiseira. Uma lapiseira, a função primária dela é escrever, né? Qual a função secundária? Tem lapiseira que vem com aquelas alçazinhas que você pode colocar ou na blusa ou na calça para segurar a lapiseira. É uma função secundária, então já é menos grave. Então é com base nisso que a gente vai colocando os nossos índices. Então vamos para o próximo índice aí. O índice de ocorrência, né? Então, enfim, essa é uma tabela, né? Aí a gente pode ler com calma depois, mas são falhas, né? Que assim, a quantidade que vem acontecendo é o que vai dizer o nosso risco, né? A nossa classificação. Então, se for muito alto, se for uma nova tecnologia também, que a gente não tem um histórico prévio, né? A gente não sabe como é que aquilo vai acontecer, eu não posso colocar uma ocorrência baixa, né? Então, a gente, por precaução, a gente coloca um pouco mais alto, ali, 7, 6, né? Pronto. Aí aqui, pessoal, ó, a gente vai lá do 1, né, até o 10 subindo. Aí aqui a gente tem antes do congelamento do projeto, né, o índice 5, 4 e 3, né? Então aqui, pessoal, é antes do projeto sair, assim, realmente do papel, né? Então, nós temos, por exemplo, a classificação 5, que a gente vai fazer testes de detecção, né? Usando ensaios passa-falha. Então, a gente vai pegar e vai determinar, por exemplo, um número de
de testes que a gente vai fazer, e se a gente encontrar algum erro, alguma falha nesse determinado número de testes, a gente coloca o 5, né? Que a gente já tem um espaço amostral no qual já aparece a nossa falha. Aí a gente, por exemplo, tem o índice 4, né? A classificação 4, que aí já é teste até falhar, né? Então a gente vai testando, 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 testando. Quando falhar, a gente para, ou seja, já é mais difícil a gente detectar, né? Então, aí tu pode voltar para um pouquinho. Aí, no caso, a gente tem a classificação 10, né? Que aí, no caso, a gente não consegue detectar de forma nenhuma, né? Então, aí só o cliente vai detectar, então acaba sendo que é muito prejudicial, né? Então, pode passar, Pablo. Então, aí foi mais um embasamento para a gente estudar, né? Fazer um estudo de caso. Então, aqui eu coloquei para vocês, por exemplo, o item um rotor, né? De algum motor, por exemplo. Qual a função? Fornecer energia cinética ao fluido, né? Qual o modo de falha potencial? Fornecimento insuficiente de energia cinética, né? Então, a gente já detectou isso, né? Ou então que possa vir a acontecer. O efeito que isso vai causar? A queda do rendimento e da potência útil da máquina, e baixo rendimento da bomba, por exemplo, né? E qual é a severidade disso? Conforme lá os índices que a gente colocou, a gente vê que é bem elevado, porque acaba prejudicando no funcionamento da máquina na sua função primária, né? Por exemplo. Então, é bem severo. A causa, por que que isso está acontecendo? Por causa, sei lá, de uma corrosão, erosão no equipamento, né? Desgaste por recirculação. Então, a gente já vai colocar um índice 8 conforme aquela nossa tabela, né? E aquela nossa tabela também, como eu disse para vocês, não é algo fixo. Cada empresa pode fazer a sua também. Ali é apenas uma recomendação que a GM, a Ford, elas utilizam, né? A prevenção, coloquei, utilizar materiais que possuem alta resistência à cavitação. Embaixo, definir um ponto de operação em que a vazão não seja muito baixa, né? Então, são formas de prevenir essa falha. E como é que a gente pode detectar essa falha? Por meio de ranhuras e ondulações na superfície, por exemplo, né? Devido que a corrosão, a erosão, né? A bomba ela está operando a vazão muito baixa, então é uma forma de detectar. E aí a gente coloca a sua classificação conforme, né, o que a gente acha, enfim, conforme o histórico da empresa também. E aí a gente faz a multiplicação desses índices, né? Então, no caso, a gente vê que 8 vezes 8 vezes 2 vai dar 128 aqui no RPN, e embaixo 8 vezes 8 vezes 3 vai dar 192, né? Ou seja, nesse meu estudo de caso aqui, eu estou considerando que o de baixo, ele é um pouco mais severo para mim, né? Para minha empresa, enfim, e para o funcionamento da máquina e para a satisfação do cliente. Então, é isso que eu vou tratar primeiro, nesse caso, né? Então, pessoal, eu gostaria de... Acho que não tem mais nenhum slide não, né, Pamela? Aí, só de agradecimento, né? Então, pessoal, a gente agradece, assim, o FIMEA é uma metodologia, né? É uma ferramenta da qualidade que ela é bastante complexa, assim, se você for estudar a fundo. Foi até um desafio, assim, para nós, porque falar dessa metodologia, dessa ferramenta em, sei lá, 30 minutos é bem difícil, né? Então, a gente colocou mais um panorama geral para vocês irem se aprofundando, né? Ir estudando, para vocês lerem o manual também e falar para vocês que isso é bastante utilizado em várias empresas hoje, né? Como empresa, como indústria também, né? Indústria automobilística, indústria de avião, aeroespacial, né? De energia elétrica, então, diversos ramos, né? Então, é bom você conhecer e também pesquisar como você pode integrar essa ferramenta da qualidade com outras ferramentas da qualidade, né? Então, por exemplo, o ciclo PDCA, né, que eu acho que vocês já ouviram falar também. Então, dá para integrar algumas ferramentas da qualidade junto com essa daí. Então, gostaria de agradecer a presença de todos, a atenção. Pamela, se quiser também falar um pouquinho. E isso reforçar mesmo, como o Sérgio disse, essa nossa apresentação foi mais uma introdução ao FIMEA, né?
porque realmente é uma metodologia muito vasta. A gente falou aqui da FIMEA de processo e da de produto, mas também tem outras subdivisões, então é realmente um campo de estudo assim, muito vasto e muito interessante. E, mais uma vez, a gente agradece a atenção de vocês.